Oh, não é por nada não, mas eu amo essa barraca. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no ambiente indoor, mas é sobre o assunto outdoor. Eu vou falar hoje com vocês sobre a minha barraca, que é a Stormbreak 2 da The North Face. Por que que eu escolhi ela e também vou montar com vocês para mostrar todas as facilidades que ela tem já montada. Eu tenho aqui comigo também uma sacola, que é um recebido também da The North Face, que depois eu vou abrir em outro vídeo com vocês, mas eu já queria deixar ela aqui à mostra, porque depois a barraca vai servir de cenário. Então já se inscreve no canal para conseguir assistir o próximo vídeo sobre todos esses produtos novos que eu recebi. Mas antes de montar a barraca propriamente dita, eu quero falar para vocês sobre algumas características dela e por que que eu escolhi essa barraca. E depois de montada eu vou falar sobre as características técnicas dela, então fica até o final do vídeo para saber tudo sobre essa barraca maravilhosa que eu já testei e aprovo. A barraca Stormbreak 2 tem esse nome 2 porque cabe em 2 pessoas, então ela é uma barraca para usar em duplo. O tamanho dela é bem distribuído e eu acredito que até dê mais do que 2 pessoas. Eu já acampei com 2 pessoas e mais a Flávia, que é o meu cachorro que tá aqui. Vem cá, Flavinha! E foi super confortável, não tive nenhum problema em ficar entre 2 pessoas e mais um cachorro, então ela tem um tamanho bem legal. Essa barraca é uma barraca de 3 estações. Isso significa que ela não é uma barraca para ser usada na neve. Mas no clima brasileiro, onde a gente não vai pegar uma nevasca extrema, significa que ela vai comportar muito bem qualquer tipo de atividade. Ela tem boa resistência à chuva, ela tem boa resistência a ventos e também ela, por ter uma tela que depois eu vou mostrar para vocês em mesh, ela fica muito respirável. Então até no calor ela é uma barraca que é ideal para usar nas atividades outdoor. E ela é uma barraca autoportante. Isso significa que tu consegue carregar ela dentro de uma mochila cargueira com mais ou menos 50 litros. Pode optar em dividir essa barraca em 2 partes e cada pessoa carrega uma parte, ou tu pode carregá-la sozinha tranquilamente. Aqui eu medi, ela tem em torno de 52 centímetros fechada nessa disposição que eu fiz. E mais ou menos 20 centímetros de largura assim de frente. A altura dela tem 20 centímetros, então ela é uma barraca que ela vai comportar isso daqui numa mochila. Numa mochila mais ou menos 50 litros, ela comporta mais ou menos 1/3 do volume de uma mochila, dividido entre 2 pessoas, então fica melhor ainda. Então chega de conversinha e vamos montar essa barraca. Eu vou montar sozinha para provar para vocês que é muito fácil. Como ela já tá usada, ela tá distribuída aqui dentro da mesma forma que eu organizei da última vez que eu acampei. Então eu vou abrir ela aqui e vou mostrar para vocês o que vem dentro. Essa é a capinha da barraca, então a gente não usa ela para montagem e toda vez que eu abro algum saquinho que tem algum item, eu já guardo aqui dentro, que é para não perder nada na hora de acampar. Esse saquinho amarelo eu uso para guardar as estacas, e as estacas são essas de alumínio bem simples. Elas tendem a dar uma entortadinha com o tempo, pode ver que tem algumas que estão tortas, mas isso não influencia em nada na usabilidade. Aqui dentro desse saquinho, então, vem 10 estacas e eu não costumo usar todas, mas se tiver com muito vento, dá pra usar. Enrolado aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. As estacas que acompanham a barraca têm essa coloração nesse kit que eu peguei e elas são muito fáceis de montar. Às vezes, quando tu solta elas, elas até se montam sozinho, ó. E aí vão fazendo esse joguinho de encaixe e vem 2 estacas dessas amarelas grandes e 2 dessas amarelas pequenas. Primeiro montado, super rapidinho. Essa é uma das pequenas que eu falei, depois eu vou mostrar pra vocês onde que se encaixa cada parte. Aqui a gente tem outra pequena e mais uma grande. Deixei as estacas ali de lado e agora eu vou mostrar pra vocês. Essa parte colorida é a parte da capa da barraca, a parte externa, né? Que vai cobrir a barraca em si, que é toda telada, então é isso daqui que dá resistência à chuva, é isso daqui que corta o vento. E esse é o chão da barraca, tá? Eu vou abrir ela aqui pra vocês e vou mostrar mais ou menos o tamanho que ela fica aqui. A barraca ainda tá sem as estacas, mas eu só queria mostrar pra vocês como que fica mais ou menos a estrutura. Eu tenho 1,60 m e agora eu vou medir quanto que tem essa barraca pra mostrar pra vocês direitinho quanto que uma pessoa consegue ficar confortável aqui, até qual altura mais ou menos. Que deu 2,10 m de largura e 1,40 m de comprimento. Eu com 1,60 m fico assim nela. E aí vocês podem ver que caberia tranquilamente mais 2 pessoas aqui. Agora encaixando as estacas. Eu sempre pego uma maior. E aí vocês podem ver que aqui desse lado, ó, tem uma fitinha vermelha.
E desse lado aqui tem uma fitinha amarela. A gente vai encaixar nessa fitinha aqui. E vai encaixar também na fitinha de lá. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Encaixa aqui na fitinha amarela. E agora encaixa na outra fitinha. As duas estacas vão ficar assim, uma em cima da outra, fazendo esse formato de arco. Depois existem esses clipezinhos, que eles são espalhados por toda a barraca. E são esses clipezinhos que tu vai encaixar aqui na vareta da barraca. Então não precisa ficar enfiando por dentro do tecido, sabe como acontece com outras barracas que são um pouquinho mais difíceis de montar? Eu acho muito mais prático só pegar o clipezinho e botar. E aí eu tinha contado pra vocês que tinham duas estacas pequenas, né? Pode ver que só com essas duas estacas a barraca ela já tá bem estabilizada. Mas aqui, ó, a gente tem duas estacas que fazem com que ela fique ainda mais esticada aqui na frente. E quando chova, não caia aqui, ó, e ela fique enrugada como acontece com a maioria das barracas. Então vamos colocar aqui agora pra ela ficar bem estável. Ah, e importante, eu sempre ponho embaixo das varetas que eu já tinha montado. Então ela vem aqui, ó, na partezinha de baixo. Pronto, agora a estrutura da barraca já está completamente montada e vocês podem ver que, ó, ela é toda telada, então ela fica extremamente respirável e se tu vai acampar no verão e tem certeza que não vai chover, não precisa nem botar a capa, porque aqui dentro ela já tem esse teleiro mosquiteiro que evita insetos e também tem porta na frente quanto porta atrás. Então, se tu tá em duas pessoas, não fica aquela coisa de um subindo no outro pra sair da barraca, sabe? Fica um do ladinho do outro, cada um tem seu espaço, super confortável e bom de usar no verão. Mas, caso não seja verão, a gente vai pôr a capa e eu vou mostrar pra vocês. Tinha mostrado uma fitinha vermelha, né? Aqui a gente também tem uma fitinha vermelha. E pra que ela serve? Justamente pra gente não ficar encontrando qual lado é o lado. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? Encaixa vermelho com vermelho, que o resto já vai estar esticado, a gente já vai saber onde encaixar. Quem já montou barraca sabe que na hora de botar a capa dela, às vezes a gente põe do lado contrário, põe do lado virado, então aqui não. Aqui a gente já tem essa fita vermelha que evita com que a gente fique demorando para conseguir encontrar qual lado é o lado certo. Então, vamos lá, começando pela fitinha vermelha. Depois que ela já tá quase encaixada, vocês vão ver que ela fica meio torta, a gente vai abrir a porta. E encaixar esta fitinha aqui nas estacas superiores. Com a barraca agora já completamente montada, a gente vai pro último passo, que é prender ela no chão, para ela ficar mais estável e mais firme. Ele já vem com esses locais próprios, ó, pra te pôr a estaca. E aí é aquela coisa, só botar no chão, sempre de porta fechada, tá? E agora com a barraca completamente montada, eu vou mostrar algumas características dela pra vocês. As partes mais interessantes que eu adoro nessa barraca é que aqui, ó, ela vem com esse ajustador. Caso tu queira deixar ela mais firme, é só puxar. Como eu já deixei ela bem estável, eu não precisei mexer. Mas depois, na hora de desmontar, tu também pode abrir pra facilitar tirar esse negocinho aqui. E ela tem, assim, todas as entradinhas dela. Entre laterais, ainda vem cordinhas que tu pode usar, caso esteja chovendo, pra deixar ela ainda mais estável. Como eu só montei ela aqui, eu deixei as cordinhas só penduradas. Ainda conta com essas fitinhas em várias partes da barraca, que é depois, se tu quiser deixar a porta aberta, tu tem um encaixe, eu vou mostrar pra vocês como faz isso. Mas antes, com ela ainda fechada, existem duas formas de abrir. Tem um zíper que fica na parte de baixo, mas também tem um zíper que fica na parte superior, caso tu queira abrir só um espacinho, mas deixar ela fechada na parte de baixo. E aí, abrindo aqui o zíper, a gente tem dos dois lados, e essa porta se abre ou de um lado só, ou tem a opção de abrir de ambos os lados. Tendo essa barraca dos dois lados, a gente ainda tem a oportunidade de usar esta portinha aqui, ó,
amarrada em um nível, que seria esse daqui, ó, que tem esse encaixe que eu mostrei antes pra vocês aqui na porta, ou no segundo nível, que seria uma dobra total dela. Aqui tem outro elásticozinho, e aí a gente só encaixa aqui e ela fica completamente aberta. Então, como eu mostrei pra vocês, essa barraca tem duas portas, a dianteira e a traseira, e comporta tranquilamente 2 pessoas ou 3, se tu conseguir aí ficar mais apertadinho. Se forem 3 mulheres ou 3 pessoas pequenas, cabe tranquilamente 3 pessoas aqui. Eu já dormi com uma amiga e a minha cachorra e foi super tranquilo. Ainda dentro da barraca existem nas 4 pontinhas das portas esse teleiro, que também ajuda a guardar a porta aqui, ó, quando tu quiser deixar a porta totalmente aberta. Ou então, para guardar itens aqui na lateral, como óculos, fone de ouvido na hora de dormir. E aqui dentro, gente, é muito espaçoso, é muito bom. Agora a Flavinha vai entrar aqui comigo para vocês verem. Vem, Flávia! Vem, princesa! Entra aqui com a mamãe! Ai, que delícia nessa barraca, né? Ó, ela já sabe aqui que é para deitar. Já reconhece o lugar. Na parte externa, essa barraca tem em torno de, vamos ver, 1,25 m aproximadamente. Já dentro dela, no ponto mais alto a gente tem 1,15 m e no ponto mais baixo a gente tem 1 metro. Mas uma coisa não dá pra negar, espaço tem de sobra. Agora vamos então às especificações desta barraca. E no início do vídeo eu tinha dito que ela tem 1,7 kg, mas 1,7 kg é sem a parte de cima dela. Eu tinha esquecido de falar isso. Porque se a gente levar junto a parte superior dela, que é essa parte amarela que protege da chuva e do vento, aí ela fica com 2,6 kg. Ainda dividido entre 2 pessoas, fica um peso super razoável para carregar num trekking aí, uma expedição de alguns dias, como 3, 4 dias. A área do piso dessa barraca é de 2,84 metros quadrados. A altura máxima dela, como eu falei com vocês, é 1,15 m na parte mais alta e 1,10 m na parte mais baixa. Aqui no site, ele fala que o comprimento da bag, que seria a barraca inteira fechada, é de 17,8 centímetros e 55,9 aí de comprimento. Eu tinha visto ali mais ou menos 20 por 20 por 55, 60 também, que é o jeito que foi montado por mim, né? Não é o jeito que ela vem já bem montadinha, bem fechadinha. A estrutura dela é com freestanding com o cruzamento das varetas, que eu mostrei pra vocês. A ventilação high-low, porque tem entrada e saída bem posicionada para reduzir a condensação em climas frios e também para ventilar no clima quente. 4 pockets internos, também que eu já tinha mostrado com vocês. Ele é vazadinho, então dá pra pôr lanterna e fica parecendo uma luz. E aqui em cima também tem, ó, esse negocinho que tu pode pendurar uma lanterninha tranquilamente. Além disso, ela tem 2 portas com zíper duplo, 2 vestibulares multiconfiguração, que eu mostrei pra vocês os zíperes que se abrem e fecham dos 2 lados. E as portas, elas podem ser guardadas em bolso de tela sem precisar enrolar, como eu também mostrei pra vocês. A capa externa, que seria o teto da barraca, é em poliéster 75D, com 1.200 milímetros de chuva que ela aguenta. Já o chão é 3.500, então o chão ele é bem mais forte do que o resto da barraca, fazendo com que não entre água por baixo caso chova. E a melhor parte de tudo é que meus seguidores têm 10% de desconto, tanto nas lojas físicas quanto no site da The North Face BR. E para adquirir essa barraca ou todos os outros produtos, também é só usar o meu cupom FOSTER na aba de cupons quando você finaliza a compra. No início do vídeo eu tinha mostrado pra vocês essa sacola, então agora chegou a hora de abrir tudo isso, mas vai ficar para um próximo vídeo.